E aí, garotada? Seguinte, temos mais uma aulinha de geografia, é a nossa terceira aula, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo uma pequena, digamos assim, não diria revisão, mas um pequenino apanhado da aula passada e continuar com os assuntos novos. Então, bora logo pro que interessa, porque a gente... Oi? Produção? Eu não entendi. Não brinca. A gente tem vinheta! Ah, moleque! Tá bom então, beleza. Valeu. A gente tem vinheta agora. Tá pensando que me respeita? Então, após essa vinheta, a gente vai estar de volta para dar continuidade nos nossos assuntos, beleza? Então, beijinhos e até daqui a pouco. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro. Me chamou, então estamos aqui, né? Bora lá, galera. Pessoal, pra gente retomar de onde nós paramos, né, para não dar conflito com o pessoal da aula online, com o pessoal da aula presencial, a gente vai fazer uma pequenina revisão do que rolou na aula passada e daí a gente vai seguir logo para não ter, como eu disse, problema. Então, gente, na unidade 2, né, na unidade 1, vamos começar da unidade 1, nós vimos lá os conceitos geográficos, nós vimos a evolução da geografia enquanto ciência, como ela surge e como ela vai, com o passar do tempo, se desenvolvendo, crescendo, vai, digamos, criando novas vertentes, vai tendo novos campos de pesquisa, de estudo. E a partir da unidade 2 nós vamos ver a geografia na prática, de modo geral, como os conceitos delas são aplicados, para que eles servem, de que forma a gente pode identificar no nosso dia a dia, ok? Então, falando da unidade 2, que é a produção do espaço geográfico, aqui a gente vai ver, para o pessoal na sala de aula que eu falei, né, alguns conceitos básicos na geografia. A geografia, tal como qualquer outra ciência, ela possui conceitos básicos, e esses conceitos básicos são aqueles que vão dar base para o que vem a seguir, certo? Bom, na verdade é assim. Quando eu digo conceitos básicos, significa dizer que as coisas que vocês vão ver futuramente, ainda no sexto ano, no sétimo, no oitavo, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e caso nós tenhamos aqui algum futuro geógrafo na universidade, todas elas partem de alguns princípios comuns, que são os que nós vamos ver aqui, esses conceitos básicos, tá? Então, a geografia ela é uma ciência que estuda o espaço, ela tem como objeto de estudo as relações humanas entre si e com a natureza, e tudo isso acontece dentro do espaço. É claro que quando eu digo espaço, eu não falo aqui de espaço sideral, eu estou falando de espaço enquanto planeta, certo? Até de certa forma enquanto universo, enquanto espaço que a gente habita. A gente mora em cidades, que fica no estado, que fica num país, que fica num continente, que fica no mundo, que fica... Cala a boca! Vocês entenderam, né? Isso é espaço. Bem, então olha só, essa aqui é uma belíssima foto da área de vista aérea de São Luís do Maranhão, uma cidade lindíssima que eu pretendo visitá-la se tiver dinheiro para isso, e para isso vocês podem ajudar. Se inscreva, compartilhe, clique, dê joinha, dê dinheiro se quiser. Enfim, ajuda aí que a gente ajuda daqui, tá bom? E isso aqui, ó, para a geografia, isso aqui é um espaço. Aqui é um espaço onde as pessoas se relacionam, as pessoas trabalham, vivem, passeiam, elas têm relações comerciais, relações afetivas, relações, sei lá, das mais diversas formas diferentes que vocês possam imaginar. Então nós temos aqui um espaço que tem ali os seus elementos naturais e tem os seus elementos artificiais. A gente vai já já falar sobre isso enquanto paisagem. Mas, por exemplo, perceba que aqui, ó, você tem uma área que não é tão verticalizada quanto outras. Quando eu digo verticalizada, eu falo dos prédios, né? Então isso aqui mostra diferentes espaços dentro da mesma cidade, diferentes paisagens dentro da mesma cidade, diferentes lugares, territórios, regiões, enfim, vamos ver essa paradinha a partir de agora. Então, como está dizendo aqui, ó, o campo da geografia é o espaço da sociedade humana em que homens e mulheres vivem. O campo de preocupações da geografia, desculpe, é o espaço da sociedade humana em que homens e mulheres vivem e ao mesmo tempo produzem modificações e o transformam.
tá? Então as pessoas, elas vivem transformando esse espaço. O espaço de hoje não é igual ao espaço de ano passado, assim como o espaço do ano que vem não será igual ao espaço de hoje, porque o espaço ele está em constante transformação. Nós, seres humanos, temos o hábito, às vezes bom, às vezes ruim, de constantemente transformar o espaço que está ao nosso redor. Logo, a geografia ela estuda essas transformações. Bem, e dentro dessa transformação nós temos alguns conceitos aqui. Esses dois aqui são muito importantes. Nós temos aqui as áreas ecúmenas e as áreas anecúmenas. O quê? Pois é, bora lá ver o que é isso. Meu povo e minha pova. Ecúmenas, como está dizendo aqui no nosso texto, áreas que foram, estão sendo ou poderão ser ocupadas pelo ser humano em caráter permanente, com a finalidade de viver nelas e desenvolver um processo de exploração econômica. Já as áreas anecúmenas são áreas que oferecem dificuldade de ocupação pelo ser humano, desertos, montanhas, regiões frias. Com o desenvolvimento tecnológico disponível atualmente, é possível ocupar praticamente todo o planeta, o que não quer dizer que seja fácil, tá? Então, quando a gente fala das áreas ecúmenas e das áreas anecúmenas, nós falamos de áreas que são, digamos, mais propícias para moradia, para a gente viver e tudo mais. Ou seja, são áreas que oferecem uma maior facilidade, eu não diria tranquilidade, mas uma maior facilidade para que as pessoas se fixem lá, pela presença de água, de animais, pelo um clima mais favorável, enfim, né, por ter uma melhor capacidade para desenvolvimento econômico, né? Essas áreas possuem essas facilidades e elas são conhecidas como áreas ecúmenas. As áreas anecúmenas são as áreas que já oferecem mais dificuldade, como disse aqui no texto, os desertos, as regiões polares, as regiões de altas montanhas, enfim, essas áreas é possível viver lá? Sim, é possível, mas é bem mais difícil, você tem que ter várias adaptações, não dá para levar uma vida do mesmo jeito que você levaria numa cidade, porque lá as dificuldades estão presentes o tempo todo e é preciso que as pessoas se adaptem a elas, ou façam elas se adaptar, né, ao seu modo de viver. Como disse aqui no texto, a tecnologia está aí para proporcionar uma maior facilidade nessa adaptação, o que nem sempre acontece, certo? Tanto é que até hoje as regiões polares são habitadas por pouquíssimas pessoas, as regiões de deserto também, as regiões de floresta densa, fechada como a Amazônia também. Então perceba que mesmo com toda a tecnologia, com toda a evolução, com tudo isso, ainda não é uma coisa assim tão fácil, beleza? E a geografia ela ajuda a gente a entender por que isso acontece, né? Por que as pessoas, digamos, tendem a se mover para essas áreas, o que torna difícil, o que torna fácil, enfim, um monte de coisa. Perceba que volta. Isso aqui é uma imagem da vila, mas que merda. Que merda, hein? Mouse nervoso. Aqui, uma vila na Sibéria. Mano, imagina o frio que deve ser aí. Você é louco, cachoeira. Enfim, mas é uma área que, olha, apesar de você ver um povoado ali, não é uma cidade. Não é uma cidade, né? É uma cidade? Não lhe interessa. Não é. Então perceba que assim, não é um lugar tão fácil de se viver, mas o povo dá um jeito e tá lá. Tem aquecedores, tem lareiras. Será que tem Papai Noel? Você morava? Não sei. Não? Vai saber. Enfim, Papai Noel nem se dá bem em Cametá, né? Porque ele ia ter que descer pela chaminé. Aonde tem chaminé em Cametá? Talvez nas padarias. Já cai, já leva o pão da Mamãe Noel. Será que eles compram pão? Porque assim, se a gente for parar para pensar... Chega! Vamos voltar, é o que importa. Outros conceitos importantes de geografia são os de escala. Quando nós formos falar sobre cartografia, um pouquinho mais lá para frente, a gente vai falar sobre escala, ou seja, essa capacidade de pegar um espaço enorme, gigantesco, como por exemplo são os 3 estados que estão aqui na imagem, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e diminuí-los para caber nesse espaço aqui. Obviamente que o estado de Paraná, Santa Catarina, os estados, né, de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são a região sul do Brasil, eles são muito maiores que esse pedacinho de papel aqui. No entanto, para que ele coubesse
Ah, pensaram que ia dizer para que ele cabesse, ainda não. Para que ele coubesse aqui, tomara que esteja certo. Errou! Foi preciso reduzir o seu espaço. A esse ato de reduzir para que ele ficasse aqui de forma correta, respeitando as suas, digamos, fronteiras, o seu desenho original, nós chamamos de escala. Então a escala é o que nós vamos utilizar para dizer. Aqui nessa escala, por exemplo, está dizendo que cada centímetro aqui, ó, olha onde está o mouse aqui embaixo, olha aqui, cabeçudo e cabeçuda. Cada centímetro equivale a 175 km na vida real. Portanto, se eu pegasse uma régua, eu estou errando um monte de palavras, mas que presta atenção. O maluco é brabo. Se eu pegasse uma régua para medir isso daqui, ó, cada centímetro que eu conseguisse aqui, ó, verificar na minha régua, valeria na vida real aqui 175 km, ok? Cada centímetro. Então isso mostra pra gente o tamanho real. Se a gente for querer fazer o cálculo, eu não vou fazer porque eu não quero. Ó, eu sou obrigado. Selvagem! Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade, tá bom? Mas isso aqui a gente vai ver lá pra frente. A gente vai ter bastante tempo para ver essa questão de escala quando nós falarmos sobre cartografia. Então aguarde e confia no pai que vai chegar lá, tá bom? Por exemplo, quando a gente for falar de mapas, nós vamos falar de vários tipos, inclusive mapas como esses aqui, que parecem todo doido, todo torto, um mais magrinho, seco aqui, e outro mais porrudo, assim tal. Isso aqui nós chamamos de anamórfose, ou seja, é um mapa que ele não... Como é que eu posso dizer? Nós não temos aqui... Tá difícil hoje, meu Deus. Nós não temos aqui, claro, as dimensões naturais, o formato natural original, né, dos continentes, né, e dos seus países, respectivamente. A questão é que esse mapa ele foi desenhado desse jeito para dar uma ideia mais ou menos, tanto quanto abstrata até, por que não dizer, dessa questão, por exemplo, aqui da emissão de gás carbônico. Ou seja, essa região aqui, ó, que está maior, que está mais inchada, mais estufada e tudo mais, são as que mais emitem gás carbônico, enquanto as mais fininhas, as mais magrinhas, são as que menos emitem. Então esse é um tipo de mapa que a gente percebe que ele dá muita ênfase nesse aspecto visual, para chamar a atenção logo mesmo, né? Então a gente sabe que o formato original dos Estados Unidos não é esse, do Brasil não é esse, aqui da China, da Índia, do Japão. O Japão aqui é um caso absurdo. O Japão são ilhas, né? É bem um negócio bem pequenininho, né? O japonês o negócio é pequeno mesmo. Mas enfim, volta. Não é nada de preconceito contra o japonês. Inclusive, se quiserem me levar para o Japão, estão aí. Mas é pequeno. Não é como tá aqui. Ok? E o conceito de paisagem, né, que nós falamos, né? A paisagem ela é uma parte da geografia muito importante porque é ela que vai nos, digamos assim, vai nos dar uma noção exata do que está ao nosso redor, né? A paisagem tem bem aqui, ó, o conceito de paisagem, caso alguém queira. Paisagem é o conjunto dos elementos naturais e elementos humanizados ou culturais que podemos observar em um determinado lugar. Eu não concordo muito com essa questão de observar, porque, como eu disse em sala de aula, um cego ele consegue perceber o que está ao redor dele, mesmo sem enxergar. Ele escuta, ele sente cheiros, ele consegue tatear as coisas. Um surdo também não escuta, mas ele consegue ver, ele consegue sentir cheiros. Então, eu prefiro um conceito de paisagem que diz que a paisagem é tudo aquilo que a gente consegue perceber, que a gente consegue aprender utilizando os nossos sentidos. Obviamente que a visão é o principal deles, mas não é o único. E nem sempre é o melhor, mesmo para quem enxerga, tá? Então assim, quando falta energia na tua casa, seja porque deu pane na cidade ou porque pegaram o miau, gato que vocês têm lá, mentira, vocês não tem gato, né? Vocês não tem. Não, nada a ver, irmão. Não tem. Tá tudo escuro. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Tu vai encontrar as coisas, tu vai lá tipo meio que cadê a vela, cadê o isqueiro, cadê um monte de bagulho e enfim, tu vai tateando, tu enxerga, mas que adianta tu enxergar no escuro? Então a paisagem ela é digamos mensurada, ela é percebida através dos nossos sentidos, principalmente a visão, é verdade, mas
Não somente. E aqui foi dito que nós temos elementos humanizados ou culturais e elementos naturais. Os elementos naturais, as paisagens naturais, no caso, né, são aquelas que têm um predomínio dos elementos naturais. Aqui nesta foto nós temos a floresta amazônica, o rio, provavelmente o rio Amazonas, a vegetação aqui também. Percebe que aqui é uma paisagem que tem um predomínio dos elementos naturais. Aí você vai dizer, mas professor, aqui só tem elemento natural, então aqui é uma paisagem que não tem predomínio, ela é totalmente de elemento natural. O homem nunca alterou esse espaço. Será que não? E os rios que passam, os navios que passam aí? Eles jogam óleo, eles jogam lixo, eles poluem, tipo, rola aquele cocôzinho e tal. Que merda, hein? Enfim, eles alteram isso aí. Os aviões que passam sobrevoando esse espaço também emitem fumaça. A poluição que é, digamos assim, que é produzida em cidades, o vento também carrega elas para aí. As queimadas, né? Então o homem sim altera esse espaço mesmo sem ele estar lá, exatamente. Então, quando eu digo paisagem natural, eu falo daquela paisagem que tem um predomínio, que tem uma maioria de elementos naturais, ok? Nesse caso aqui, a vegetação é natural, o rio, o próprio céu, esse espaço todo. As paisagens culturais ou artificiais já são o oposto. São aquelas que nós temos um predomínio dos elementos culturais feitos pelo ser humano, como por exemplo essa cidade aqui de Londres, essa parte aqui, ó, o rio é natural, mas todo o resto, os prédios, as ruas, as casas, os navios aqui, tudo é feito pelo ser humano. Então nesta paisagem nós temos um predomínio dos elementos culturais ou artificiais, certo? Ou humanizados, como queiram, ok? Então essa é a diferença básica entre paisagem cultural e paisagem natural. Seguindo, tem aquela atividade que vocês já fizeram, porque vocês são bons pra caramba. O lugar, nós já até falamos sobre isso, né? O lugar é a parte da geografia que estuda essas relações de pertencimento, de sentimento de fazer parte de alguma coisa. Olha, lugar é a parte do espaço em que vivemos, no qual acontece o nosso dia a dia, onde se estabelecem relações de afetividades. Afetividades. Ai, que delícia! E esse é um conceito importante da geografia, porque assim, da mesma forma que a paisagem ela não é a mesma para todo mundo, né? A gente não percebe as coisas da mesma forma, a gente não vê exatamente as mesmas coisas. O lugar também. O que para mim é um lugar, para você pode não ser, tá? Então, o lugar, a geografia estuda como aquela parte do espaço onde a gente se relaciona, onde a gente vive nosso dia a dia, onde a gente tem uma relação de convivência, certo? A igreja que você frequenta, se eu não frequento, para você é um lugar, para mim não é, sabe? O campo onde eu vou jogar bola, se você não vai e eu vou todo sábado, para mim aquilo é um lugar, para você não. Então essa questão do lugar está muito ligada a essa relação que a gente tem de pertencimento. Eu me sinto fazendo parte lá. Para quem estuda, sei lá, em outra escola, o Pequeno Príncipe não é exatamente um lugar, mas para nós que estudamos e trabalhamos lá, para a gente é. Então essa questão de lugar está muito ligada a esse ponto que deve estar bem fixo na cabeça de vocês. Pertencimento, sabe? Se sentir fazendo parte daquilo, de um lugar onde a gente convive, de um lugar onde a gente passa o nosso cotidiano. A região, olha, dentro do conceito geográfico, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas tá bom. Significa a porção da superfície terrestre que apresenta características semelhantes. Normalmente essas características são estabelecidas por um critério escolhido para identificar esta área. Então quando a gente fala de região, a gente está falando sobre características semelhantes. Por exemplo, o Brasil é dividido, está até aqui embaixo, o Brasil é dividido em 5 regiões. Os estados aqui da região norte, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazônia, Rondônia e Acre, todos eles têm características em comum. Não quer dizer que eles são iguais, tá? A gente está bem aqui, ó. Possui características semelhantes, não é igual, tá? Então, o que os estados da região norte, essa pintada de verde aqui, verde de Palmeiras, que ficou sem o mundial, e eu sou palmeirense, que merda, velho. O que essas regiões aqui têm em comum? O que esses estados têm em comum? A floresta amazônica, o clima equatorial, uma grande quantidade de chuva no chamado inverno amazônico, um clima que é quente e úmido. Todos esses estados têm isso em comum, certo? Então,
Por isso eles foram agrupados nessa região. O que os estados da região Nordeste têm em comum, de modo geral? Um clima quente e seco, com uma quantidade de chuvas não tão alta. Tudo bem que isso varia, isso não é igual exatamente em toda a região Nordeste, mas assim, a vegetação basicamente é cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, distribuída aqui por esses estados. Aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, você tem outras características que tornam esses estados, digamos assim, elegíveis para estarem agrupados em uma só região. O mesmo vale para o Sul, para o Sudeste. Então, cada um desses estados que compõem uma das 5 regiões do Brasil está lá porque ele possui, junto com os seus vizinhos, características parecidas, tá? Por eles serem parecidos, eles são agrupados em uma só região. Aí vem a pergunta, mas por que a gente regionaliza? A gente regionaliza para quê? Qual é o objetivo? Bem, existem algumas razões. Entre elas nós podemos citar, por exemplo, é muito mais fácil o governo se planejar, o governo conhecer as necessidades do seu território se ele regionaliza, ou seja, a partir do momento que os governos passam a estudar esse território por parte, eles conseguem programar políticas que vão atender melhor os interesses e objetivos de cada região. As necessidades da região Norte não são as mesmas necessidades da região Sul, que também não é a mesma da região Nordeste, por aí vai. Então, a partir desse momento que você regionaliza, você divide, você consegue, digamos, programar-se melhor enquanto governo. Também torna-se muito mais fácil o estudo e compreensão de um território amplo como o Brasil. Se você divide ele em partes menores, em regiões, ao estudar essas partes menores separadamente, no final de tudo você acaba estudando o todo. Então é por isso que é importante fazer essa regionalização, certo? O território já é um negócio um pouquinho diferente. Quando a gente fala em território, a gente já fala de relação de poder. A gente fala assim de um espaço que alguém ou alguma coisa manda ali, certo? Você vê, eu não sei se vocês gostam, mas de vez em quando eu assisto na TV aqueles documentários de vida selvagem, onde o leão ele pega a zebra, ele destraçalha, ele rasga, ele come, enfim, o leão é bicho maluco doido. Por que tanta violência, rapaz? E cada leão tem o seu território de caça. Um leão não pode entrar no território de outro leão porque é porrada, mano. E eles vão se agatanhar até morrer. Tá? Ah, Jesus. Então, assim, eles têm um território. Tá? Cametá tem um território. Tipo, nós temos fronteiras que marcam o espaço de Cametá, onde o prefeito teria, digamos, sua autonomia de governo. O prefeito de Cametá não pode mandar no município de Baião porque lá é outro território, pertence a outro povo, né? Está na jurisdição de outro prefeito. O Brasil é um território. O presidente do Chile não pode mandar aqui, assim como o nosso não pode mandar lá. Se bem que o nosso não manda em nada. Enfim, então, quando a gente fala em território, a gente fala de um espaço delimitado onde há uma relação de poder. Alguém, alguma coisa, uma empresa, um grupo de pessoas, existe ali algo ou alguém que manda, tá? Então, olha aqui, ó. Esse termo está associado à construção e à formação do espaço geográfico, mas é importante ressaltar que essa definição pode variar de acordo com a abordagem e a corrente do pensamento. A geografia tem muito disso, cara. Não é que haja, em muitos casos, né, só um conceito correto. Às vezes, certos autores acham isso, certos autores acham aquilo. Então, em casos assim, em provas futuras que vocês venham a fazer, sobretudo Enem, vestibulares, concursos, enfim, se você botar um conceito que é aceito por grande parte da comunidade geográfica, beleza, mesmo que haja outro diferente. O que importa é que está lá. Então, de acordo com o que o nosso livro diz aqui, ó, o termo mais utilizado para referir ao espaço apropriado e delimitado com base em relação de poder é território. Então, território é isso aqui, ó, espaço apropriado e delimitado com base em uma relação de poder, certo? Ou seja, algo ou alguém manda naquele território, tá? Esses conceitos a gente vai ver todos eles com mais calma, tá? Em alguns momentos lá na frente, mas assim, é importante que vocês compreendam eles para que a gente tenha, digamos, um melhor aproveitamento lá no futuro, nas próximas assuntos que a gente vai ver. Mas só para a gente falar aqui, por exemplo, olha, essa cara aqui, essa mancha que a gente está vendo aqui, é o Kurdistão. O Kurdistão é a maior nação do mundo sem território. Tá? O Kurdistão tem uma nação, são os curdos, eles vivem aqui nessa área do Oriente Médio,
aqui entre os territórios da Turquia, Síria, Iraque, Azerbaijão, Armênia, enfim, eles ficam nessa área ali do Oriente Médio e eles querem um país para eles. Eles não são um país exatamente porque ele não tem território. Você só é país se você tiver um território delimitado, seu e reconhecido por outros. Os curdos não têm isso. Eles são uma nação bem numerosa. No entanto, eles vivem aqui. Eita, balançou tudo aqui. Eles vivem espalhados aqui, ó, nessa área, e eles não são muito bem-vindos nesses países aqui, né? Turquia, Síria, Iraque e tudo mais, porque os países veem essa galera como uma ameaça. Tipo, se eu deixar esse povo aqui, eles vão tomar o meu território. Então, mas para vocês terem uma ideia de território, olha, eles procuram um território para só a partir da posse desse território, do reconhecimento desse território, virarem um país. Até então eles são apenas um povo que fica vagando pelo deserto, pelas essas cidades aí, por entre esses países, à procura de um território. Sem território, eles não são país. Com território, eles podem vir a ser país. Eles serão país, se conseguirem este tão sonhado território. No livro de vocês vão ter mais acesso a isso. Leiam, que eu não posso ficar lendo tudo aqui, porque já temos, meu Deus, 25 minutos de vídeo. Mas vamos lá. Esse aqui é o último, eu acho. É o último. Quando a gente fala em espaço geográfico, galera, espaço geográfico basicamente é onde acontece o lugar, a paisagem, o território e a região. Então o espaço geográfico é como se fosse uma espécie de junção. Isso eu fiz no coração. Eu ia fazer um círculo, uma junção, nem sei, uma junção disso tudo. Então, quando nós temos território, o território ele é o que? Ele é uma parte do espaço onde acontece uma relação de poder. O que é o lugar? É uma parte do espaço onde nós temos uma relação de pertencimento, onde nós convivemos, onde nós temos passamos o nosso dia a dia. O que é a paisagem? É a parte do espaço onde predominam ou aspectos naturais, né, elementos naturais, ou elementos humanizados. O que é a região? É a parte do espaço onde nós encontramos características semelhantes e por isso elas são divididas e separadas. Então percebe que o espaço é onde isso tudo acontece, tá? Então, o próprio livro fala que, olha, antes de definir o conceito de espaço geográfico, é necessário compreender que a palavra espaço apresenta vários significados. Tu tem o espaço sideral, tu tem espaço aéreo, tem espaço que pertence a um país, tem espaço marítimo, tem uma quantidade grande, certo, de significado da palavra espaço. O que importa é aqui, ó, para a geografia, espaço representa ainda um outro sentido, está relacionado à ação do ser humano. Quando pensamos nesse conceito, devemos entender que se trata de um espaço construído por diferentes paisagens em que a natureza foi transformada mediante o trabalho humano. Não sei se vocês viram, mas eu cuspi enquanto eu li aqui. Esse é o mexerião, não. Até limpar aqui. Cadê um álcool? Não tem. Tá, voltando, limpei meu cuspe. Com fome. Acabar essa gravação que eu tô com fome. Eu também. Então quando a gente fala no espaço, a gente fala nessa área que... O livro ele fala sobre uma coisa bem interessante. Cadê? Devemos entender que se trata de um espaço construído por diferentes paisagens em que a natureza foi transformada mediante o trabalho do ser humano. Bem, nem sempre, né? Como eu falei, o espaço natural é aquele onde quase não houve interferência humana. Então, nem sempre o espaço ele é transformado mediante o trabalho do ser humano. As cidades são um exemplo de espaço transformado mediante o trabalho do ser humano. Mas se você for pegar o deserto do Saara é a floresta amazônica, o Polo Norte, são espaços onde há ainda pouquíssima interferência humana. Então, o espaço ele é dividido entre espaço natural e espaço geográfico, sendo que o espaço natural é aquele que nós tivemos pouquíssimas ou quase não tivemos interferência humana, enquanto que o espaço geográfico, esse sim, é o espaço transformado pela ação do ser humano. Ok? Olha aqui. Isso aqui é essa plantação. Isso não é natural. Isso foi plantado em todas essas fileiras direitinho aqui. Esse trator aqui sei lá o que ele está fazendo, está borrifando remédio não, agrotóxico, está colhendo, enfim, esse trator aí está aí à toa trabalhando. Ele é mais um exemplo claro dessa modificação. Isso aqui não era assim, isso provavelmente era uma área de floresta que foi derrubada,
desgraçados, para plantação de soja. Outro exemplo, essa cidade aqui, isso aqui é o que? Isso aqui não diz onde é que é, eu também não faço ideia, acho que é Nova York, mas pode ser, sei lá, Mocajuba, acho que é Limoeiro até. Enfim, esta pequenina cidade é outro exemplo de modificação do espaço feita através do nosso trabalho, né? Do nosso não, que eu não sou pedreiro, mas poderia ser, né? Enfim, das pessoas que trabalharam aí, tá? Então, para acabar, perceba que existem vários tipos de espaços geográficos e cada um deles pode apresentar formas e funções diferentes. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Tem uma pergunta até aqui no livro que a resposta está aqui, ó. O que é objeto de estudo da geografia? Espaço geográfico. Mas não é só isso, né? Mas enfim, pode finalizar aqui. De qualquer forma, galera, olha, a gente vai parar por aqui. Essa atividade vocês já até fizeram, eu acho, né? Era para fazer, não sei se chegaram a fazer, mas enfim. A gente se vê no grupo daqui a pouquinho. Eu vou passar outra atividade para vocês, então me aguardem, tá? Que a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos. Forte abraço, um beijo e até a próxima. Isso é tudo bem, pessoal.